Cálculo estequiométrico envolvendo pureza. Vamos à aula. Imagine a seguinte situação. Nós vamos cozinhar feijão e antes de colocar o feijão dentro da panela com a água para cozinhar, nós temos que dar uma olhada se não tem nenhuma pedra no meio do feijão, porque é comum aparecer algumas pedras. Ou seja, o feijão está misturado com alguma coisa que não nos interessa. Na química, isso que não nos interessa nós chamamos de impureza. Então, numa reação química, quando nós vamos colocar os reagentes, nós temos que ter essa noção das impurezas presentes no sistema. Porque já que a impureza não nos interessa, ela vai fazer com que a nossa reação não ocorra da forma como planejamos. Inclusive, como mencionado na aula que eu falei sobre rendimento, um dos fatores que influencia o rendimento não ser 100% é o que? A presença de impurezas. Então, você coloca lá uma determinada massa, 10 gramas de um reagente A, por exemplo, você acreditando que vai reagir os 10 gramas e sobra alguma coisa. Quando você vai verificar porque sobrou, você percebe que tinha impureza, ou seja, você não tinha só o reagente A, tinha outra substância lá que não participa da reação e ela sobrou. Então o seu rendimento ficou menor por causa da presença da impureza. Então, normalmente, na maioria dos casos, nós vamos ter que retirar essa impureza antes de fazer a reação. Em alguns casos isso não é possível, eu vou dar os exemplos mais à frente. Mas problemas com impureza, normalmente nós vamos retirar antes de começar a fazer as contas, para que a impureza não influencie nos nossos cálculos. Então o problema: quanto etanol será consumido ao reagir 5 mols de gás oxigênio, sabendo que o oxigênio tem 80% de pureza? Então qual é o problema aqui? O meu reagente, o gás oxigênio, ele não está puro. Então aqueles 5 mols que me são fornecidos são 5 mols de uma mistura, mas não me interessa a mistura, só me interessa o gás oxigênio. Então inicialmente eu tenho que calcular qual é a minha disponibilidade de oxigênio. Quanto desses 5 mols realmente é gás oxigênio, ou seja, quanto do que foi fornecido realmente vai participar da reação. E aí sim eu posso calcular o que o exercício pede. O primeiro passo é ajustar a quantidade de oxigênio. Eu tenho 5 mols, porém, dos 5 mols apenas 80% é oxigênio. Para calcular a porcentagem de qualquer coisa, é só pegar essa qualquer coisa e multiplicar pela porcentagem. Eu quero 80% de 5 mols, eu vou pegar os 5 mols e multiplicar por 80%. Então, resultado, 4 mols de oxigênio. Significa que os outros 20%, ou seja, que é 1 mol, né? Dos 5, 4 é oxigênio e 1 não, é a impureza. Então esse 1 mol ele não vai reagir, ele não faz parte da minha reação. Então eu vou descartá-lo. Da equação balanceada eu vou tirar a relação entre os componentes. 1 mol de álcool reage com 3 mols de gás oxigênio, que está na equação balanceada. Então agora, eliminada a pureza e retirada a proporção entre os componentes, montamos a regra de 3. Primeira linha sempre da equação balanceada, 1 mol de álcool para 3 mols de oxigênio. Então a pergunta que compõe a segunda linha: quanto etanol será consumido? Quanto etanol? Ele não me especificou nenhuma unidade, então vou deixar o mol, que não preciso fazer nenhuma conversão. Então coloquei X quando reage o oxigênio. Lembrando que ele nos forneceu 5, porém dos 5 apenas 4 são realmente gás oxigênio. Multiplicando cruzado, 1,3 mols de álcool serão consumidos. Segundo exemplo: qual a massa de etanol consumida ao se produzir 1,5 mols de água, sabendo que o etanol tem 90% de pureza? Então o que acontece nesse exercício? A pureza é indicada sobre um reagente que eu ainda não sei quanto foi utilizado. Então nesse caso aqui eu não posso descontar a pureza no início, porque primeiro eu vou achar quanto etanol eu tenho no processo para depois poder aplicar a porcentagem de pureza. Então inicialmente vou calcular a massa molar, por quê? Porque a unidade que ele me requer é massa, e a equação trabalha com mol, então eu preciso da massa molar para converter. Então a massa molar, você vai pegar a fórmula, somar as massas dos elementos. Lembrando que na tabela periódica, o maior número é a massa.
12 gramas é o carbono, são 2 átomos, 1 grama o hidrogênio, 6 átomos, 16 gramas o oxigênio, 46 gramas para cada mol. A proporção da equação balanceada, a cada 1 mol de álcool reage formando 3 mols de água. Montar a equação. Primeira linha sai da equação balanceada, 1 mol de álcool, que corresponde a 46 gramas, utilizando a conversão pela massa molar, formam 3 mols de água. Qual a massa de etanol quando formam-se 1,5 mols? Multiplicando cruzado, 23. Aqui eu quero chamar a atenção sobre a resolução da regra de 3. A regra de 3 ela sempre é proporcional. Então veja o seguinte, eu tinha 3 mols, passei para 1,5. Então daqui para cá, o número foi dividido por 2. O mesmo acontece de cá. 46 dividido por 2 dá 23. Então nem sempre você precisa fazer toda a conta. Você pode perceber qual é a mudança que ocorre de um lado e aplicar a do outro. Então, do primeiro para o segundo dividiu por 2. Do primeiro para o segundo será dividido por 2. Por isso é proporcional, chamado de quarta proporcional. O que acontece de um lado se repete do outro. Então descobrimos, como resultado da conta, que 23 gramas de álcool são consumidos no processo. Porém, o exercício nos avisou que esse álcool está impuro. Ele tem algo junto com ele que não serve para a nossa reação. Então nós vamos precisar fazer o ajuste. Nós precisamos garantir que tenhamos 23 gramas de álcool. Porque se eu aplicar aqui a pureza direto nesse número, 90% vezes 23, vai dar 2,3 gramas. Então eu vou ter 20,7 gramas de álcool apenas. Eu preciso de 23, que é o que vai ser consumido. Eu vou ter que fazer esse ajuste. Como é feito? Nós vamos usar uma regrinha de 3 também, como nós estamos usando em todos os casos aqui. O que significa ter pureza 90%? Significa que em cada 100 partes, por isso porcentagem, para cada 100, nós temos 90 de álcool. Então, a cada 100 partes dessa mistura de álcool, por que eu sei que é uma mistura? Porque ele está impuro, então tem mais de um componente, então é uma mistura. Então a cada 100 partes, 90 são álcool, e as outras 10 não me interessam quem é. Então eu preciso fazer esse ajuste, para saber quanto álcool impuro eu tenho que pegar para garantir que eu tenha 23 gramas. Então eu faço a regrinha de 3. Em 100 gramas de amostra eu tenho 90 gramas de álcool. Então eu quero saber quanto álcool impuro eu preciso pegar para garantir que eu tenho os 23 gramas de etanol que eu preciso para que a reação aconteça. Então, multiplicando cruzado, eu descubro que eu tenho que pegar 25,6 gramas de álcool para que, obrigatoriamente, tenha 23 gramas de álcool nessa mistura.